Começando mais uma edição do Podcast Recruta, o podcast da Supernova. A Supernova é uma empresa focada no desenvolvimento de profissionais em início de carreira ou que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Eu sou Ael, empreendedor desde 2010 e junto do meu amigo Newton Ramos sou co-criador da Supernova. Tudo bem, Newton? Oi, Ael, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é entrevista. Eu já tive a oportunidade de fazer entrevista com pessoas de vários lugares do mundo e é muito engraçado perceber que as pessoas cometem os mesmos erros em todos os lugares. É verdade, eu acredito que esse seja um tema bastante especial porque é impossível não pensar numa entrevista de emprego sem que um candidato esteja nervoso. Ou isso é uma impressão minha? Tem pessoas que não ficam nervosas numa entrevista de emprego. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante deixar claro é que o nervosismo é normal, tá? Então a gente sempre vai ficar ansioso porque a gente está sendo avaliado e, querendo ou não, tem muita coisa em jogo. Tem a nossa vaga, uma possibilidade de promoção às vezes, ou um desafio numa empresa que tu tá querendo muito e o nervosismo é parte do processo. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com esse nervosismo e às vezes disfarçar ele melhor do que as outras. Mas eu acho que existem algumas dicas que a gente pode dar pro pessoal para fazer esse processo ser um pouco mais suave e um pouco menos desgastante. E são coisas simples que as pessoas podem fazer e vão com certeza contribuir de uma maneira bem grande e fazer uma grande diferença na performance que elas vão ter durante a entrevista. Já vamos aproveitar e tentar explorar ao máximo esse tema. Eu gostaria de trazer para a galera não essas dicas que tem na internet que são bem específicas e que a maioria das pessoas conhecem, mas eu quero ver contigo se tu consegue trazer alguma coisa nova, se a gente consegue realmente trazer algumas dicas que o pessoal consiga se preparar para ficar menos nervoso numa entrevista. Pode ser? Claro, com certeza, vamos tentar pelo menos, né? Bom, acho que tu usou uma palavra que eu gosto muito e existe talvez um erro na maneira como as pessoas entendem esse verbo muito importante que é se preparar. Então, se preparar para uma entrevista não é simplesmente aparecer lá no dia e no horário certo, falar com o recrutador ou com o gestor da vaga, pegar as tuas coisas e ir embora e depois esperar o resultado. Acho que a preparação é fundamental e, no meu ponto de vista, existem dois elementos que são essenciais para quando tu for te preparar para uma entrevista, que são o teu conhecimento sobre ti mesmo, sobre as tuas experiências e o teu conhecimento sobre a vaga e sobre a empresa para a qual tu está te aplicando. Isso vai fazer muita diferença na hora que tu for conversar com a pessoa do RH ou com o gestor da vaga, porque todas as entrevistas seguem mais ou menos o mesmo roteiro, tá? É claro que perguntas padrão e perguntas clichê talvez vão ser evitadas ou talvez vão aparecer um pouco mais. Cada recrutador tem o seu método de entrevistar. Mas no fim do dia, a gente quer saber sobre as tuas experiências, por que tu quer trabalhar lá e o que tu pode agregar de valor para aquela empresa. Então, para iniciar o teu processo de preparação, eu diria que existem esses dois pilares. Primeiro, se apropriar das tuas experiências, o que tu fez, e pesquisar sobre a empresa para a qual tu vai te aplicar. Show, achei bem interessante o que tu disse, tá? Mas eu quero saber de forma bem específica, se tu puder trazer pra gente, claro, como que eu pesquiso sobre a empresa? Eu sei que a maioria das pessoas falam, pesquisa o site da empresa, mas ok, abri o site, tá? O que eu preciso encontrar no site? Quais informações eu consigo tirar para que isso me ajude a me preparar melhor para a entrevista? Beleza, essa é uma excelente pergunta. Realmente, quando a gente vai pesquisar sobre a empresa, a gente geralmente abre o site, mas a gente não sabe muito bem o que a gente está procurando, certo? Eu acho que tem duas informações que são fundamentais para todos os candidatos, independente da vaga para a qual eles estão se aplicando. Então, primeiro, o que é aquela empresa especificamente? Então, do que se trata aquela empresa? Em qual ramo de atividade ela está trabalhando? É uma empresa global? É uma empresa nacional? É uma empresa regional? É uma empresa que tem uma atuação limitada? É uma ONG? É um negócio social? Então, o que é aquele negócio? O primeiro ponto é entender exatamente o que é aquela organização para a qual tu está se aplicando. O segundo ponto é entender qual é a visão, a missão e os valores daquela empresa. Então, o que aquela empresa acredita? Por que aquela empresa existe? Esse é um bom momento também para perceber ou para avaliar se esses valores estão
em linha com os valores que tu tem como pessoa ou como profissional. É importante destacar que o processo seletivo é feito em 2 vias. Então a entrevista não é só para a empresa avaliar o candidato. O candidato também tem que saber se ele quer trabalhar naquele lugar. Se ele está de acordo com os valores, se ele vai realmente conseguir se sentir confortável e vestir a camisa daquela empresa, independente do que aconteça. Bom, aí depois eu acho que é importante a gente ir um passo além e pensar qual é a área, qual é a vaga para a qual você está te aplicando. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que seja uma vaga na área de vendas. Beleza. Qual é a fatia de mercado que aquela empresa tem? As vendas daquela empresa estão em crescimento? Essa empresa está expandindo o seu portfólio de produtos? Essa empresa está reduzindo seu portfólio de produtos? Essa empresa está lançando um novo produto no mercado? Ela é o líder de mercado? Ela é a segunda colocada no mercado? Quais são os principais canais de venda dessa empresa? É online? É físico? É loja? Então, começar a pensar já no dia a dia dessa função dentro daquela empresa. E se apropriar de alguns dados e de algumas informações que vão fazer com que tu consiga entender melhor qual é a realidade daquele negócio. E também se projetar naquela função. Quando tu vai para uma entrevista, por exemplo, nesse exemplo que a gente está trabalhando numa área de vendas, e tu chega lá já com mais informação, com uma bagagem maior sobre a empresa, isso vai fazer com que tu absorva muito melhor as informações que o RH, o gestor, vai te dar, e também com que tu consiga formular perguntas que sejam muito mais profundas e muito mais relevantes para que tu consiga também ter um entendimento melhor daquela posição. Vou dar um outro exemplo. Digamos que seja na área de recursos humanos, que é a minha área, certo? Como aquela empresa trabalha os seus talentos? Qual é a imagem de marca empregadora que aquela empresa projeta no mercado? Como é estruturado o processo seletivo daquela empresa? Isso também é uma forma do candidato da área de RH entender como aquela empresa se relaciona com os seus talentos. Então, pensar um pouquinho além, não só das informações iniciais, das informações básicas de produtos, de valores e missão da empresa, mas começar a entrar um pouco mais na atividade, no dia a dia, na rotina daquela empresa ligada à vaga para a qual você está te aplicando. Ótimo. Eu entendi como eu consigo me preparar absorvendo informações sobre a empresa que eu estou me postulando para uma determinada vaga, tá? Pode parecer bobagem que eu vou te perguntar agora, mas alguns candidatos que já passaram aqui na empresa, eu percebi que eles não tinham domínio sobre a sua própria experiência. Eles não conseguiam passar de uma maneira clara e bem estruturada qual foi a experiência mais significativa que eles tiveram ou o que eles aprenderam em cada uma das empresas que eles passaram. Existe algum exercício ou alguma dica de como o candidato consegue se apropriar da sua própria experiência, fazendo com que ela se torne mais tangível para ele e que ele consiga externar ela de maneira um pouco mais clara quando ele for para uma entrevista? É importante comentar isso. A gente, do nosso lado, também cria uma expectativa com o candidato. E a gente quer ir para a entrevista e ter uma conversa legal, uma conversa massa, onde a gente consiga ouvir uma história rica do outro lado. E às vezes o candidato tem um currículo excelente, e a gente falou sobre currículo no outro podcast, mas não consegue desenvolver isso na hora da entrevista. O que eu percebo é que as pessoas muitas vezes trabalharam muitos anos, ou às vezes tiveram experiências bastante grandes e relevantes, mas nunca pararam para refletir exatamente sobre o que aconteceu na vida delas. O que elas fizeram exatamente? Quais desafios elas enfrentaram? Com quem elas trabalhavam? Quais foram os aprendizados, como tu comentou, que elas tiveram? Quais foram os problemas também que elas tiveram? Quais foram as atividades que elas não conseguiram desenvolver? Ou que elas se frustraram? Ou algum problema de relacionamento com o chefe, com o time que elas tiveram? É claro que nem tudo isso vai aparecer na entrevista, mas é importante que as pessoas saibam o que aconteceu na vida delas. É importante que as pessoas reflitam sobre as vivências que elas tiveram e consigam externalizar isso de uma maneira coesa, como tu comentou. Então o exercício não é nada mágico. Eu acho que o primeiro ponto é pegar o teu currículo, olhar ele com calma, pegar uma caneta de preferência ou abrir um bloco de notas no computador e começar a anotar todos esses pontos que eu comentei.
Então, de experiência por experiência, ok. Quais foram todas as atividades que eu fiz nessa função? Quais foram os desafios, os problemas? Quais foram os projetos mais relevantes que eu desenvolvi? Com quais áreas eu interagia ao longo da minha rotina? Com a área de vendas, de compras, logística, de marketing? Realmente começar a criar alguns links lógicos com essas experiências. E eu acho que aí um segundo ponto é pensar na tua trajetória de carreira como um todo. Como cada uma das tuas experiências se conecta com a experiência anterior e com a experiência seguinte. Então, por que tu tomou a decisão de sair de uma posição e ir para outra? Por que tu tomou a decisão de mudar de área? Ou por que tu, de repente, está mudando completamente a tua carreira? Tu era um engenheiro e agora tu vai ser um desenvolvedor. Refletir sobre como tu estava em cada um desses momentos da trajetória profissional e tentar se transportar de volta para aquele momento e realmente fazer um exercício de empatia contigo mesmo e pensar, ok, por que eu tomei essa decisão? Como essa decisão me ajudou na minha carreira? E como essa decisão hoje me ajuda a ser o profissional que eu sou e me conectar com o objetivo que eu tenho para o futuro. Tu comentou que toda entrevista tem uma mesma estrutura, né? São muito parecidas. Pela tua fala, me pareceu que existem algumas perguntas que necessariamente vão aparecer nessa entrevista. Tu consegue comentar com a gente quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas de RH costumam fazer? Ou, de repente, trazer os pontos que são mais relevantes, que o candidato deve ter um pouco mais de atenção? Sim, um excelente ponto. Apesar dessas perguntas, algumas perguntas terem se tornado clichês, como seus pontos fortes, seus pontos fracos, por que você quer trabalhar aqui, todas essas se tornaram clichês justamente porque são informações importantes que, de uma forma ou de outra, a gente, do nosso lado, tem que coletar durante a entrevista. Hoje em dia, a gente usa mais entrevistas comportamentais, mas isso também é um jeito de avaliar quais são os pontos fortes e fracos de um candidato. Então eu diria que esse também é um exercício que o candidato tem que fazer com certeza antes de uma entrevista. Então, fazer como uma análise de si mesmo, pensando quais são os meus pontos fortes. Ok, eu acho que eu me comunico muito bem, eu sou muito bom negociando, eu sou muito bom trabalhando em equipe. De repente pegar algum feedback com algum amigo, algum colega de trabalho, para embasar melhor a sua visão sobre si mesmo. Importante comentar que às vezes a gente tem uma visão deturpada sobre a gente mesmo. Ou às vezes a gente não tem clareza sobre isso. Então envolver outras pessoas nesse processo pode tornar ele mais coerente, mais fácil. Também refletir sobre os seus pontos fracos, tá? Às vezes isso é uma pergunta que acaba vindo muito direta e aí o candidato fica um pouco desajeitado, responde que é perfeccionista, que ele valoriza muito o trabalho e não tem... ou não sabe dizer não, essas coisas. Mas pensa, realmente, seja sincero contigo mesmo, assim, quais pontos que tu acha que tu pode desenvolver? E ser honesto consigo mesmo, acho que é o primeiro passo para começar a desenvolver esses pontos. E eu acho que entra uma dica que vale ser comentada. A gente, como entrevistador, a gente sabe quando o candidato está inventando a resposta na hora. Então, se tu tiver essas respostas definidas antes, com antecedência, isso vai soar muito mais genuíno, mais natural, e com certeza vai te gerar alguns pontos com o entrevistador. Depois de pesquisar sobre a empresa, pensar realmente, por que eu quero trabalhar lá? Por que essa posição faz sentido para mim? Caso eu continue nessa empresa durante 5 anos, digamos, onde eu quero chegar? Quais são os cargos que eu quero ter? Como eu quero gerir minha carreira dentro dessa empresa? E eu acho que aí a última pergunta, às vezes, aparece de uma maneira bem direta, às vezes ela vem mascarada. Por que a gente deve contratar você, né? Então, assim, quais são os teus diferenciais? Qual é aquela coisa que tu faz muito bem, só tu sabe fazer, e é como se fosse o teu superpoder? Todo mundo tem um, e às vezes a gente não valoriza tão bem as nossas experiências ou as nossas aptidões. Então pensa qual é aquela característica que tu tem e que te torna especial. O que tu é muito bom fazendo? O que os teus amigos te reconhecem por? Então, cara, eu sou muito bom planejando, organizando as coisas. Eu vou viajar com os meus amigos e eu organizo tudo, eu faço uma planilha, eu vejo os custos, eu vejo o roteiro, eu compro passagem. As pessoas confiam em mim para organizar as coisas. Cara, daqui a pouco isso é um baita diferencial.
E aí uma dica importante para as pessoas: não tragam o seu diferencial como uma coisa banal, como algo do tipo, eu sou muito pontual, ou eu sou muito esforçado, eu sou muito dedicado. Isso são coisas esperadas de qualquer profissional, de qualquer candidato. Não existe mais uma empresa que vai contratar alguém que não é esforçado, que não é pontual. Então pensem realmente em alguma coisa que torna vocês diferentes e especiais. E isso, a partir do momento que vocês identificarem essa qualidade, também busquem exemplos de como vocês utilizaram isso ao longo da vida de vocês. A partir do momento que vocês se apropriarem melhor das vivências, vocês vão ter aí um leque de opções. Eu gosto de chamar isso de um portfólio de experiências que vocês vão conseguir usar durante a entrevista quando o recrutador questionar vocês. Legal, eu acho que essa ideia também reforça do porquê tu precisa se apropriar das tuas experiências e do porquê tu precisa dominar sobre a empresa que tu tá se postulando, né? Porque se tu consegue combinar o teu diferencial, os teus pontos fortes com aquilo que a empresa tá buscando, é o match que a gente tanto busca, né? Exatamente. Quando a gente vai entrevistar um candidato, é exatamente esse processo que a gente está fazendo do nosso lado. Então, o quão conectado esse candidato está com essa empresa e com essa vaga. A partir do momento que a gente consegue identificar que essa pessoa tem muita cara da empresa, a gente já está um passo adiante para contratar essa pessoa. Eu queria agora falar de algumas coisas mais específicas, tá? Que eu vejo que é a grande preocupação do pessoal hoje em dia. Uma delas está ligada às redes sociais, porque cada vez expõe, cada vez mais a gente posta, a gente compartilha, a gente emite nossa opinião, o que é normal e tudo bem. Mas eu vejo que às vezes algumas pessoas ficam um pouco apreensivas da imagem que elas possam passar. E muitas pessoas também não têm ideia de que elas podem estar fechando uma oportunidade caso algum posicionamento dela esteja equivocado. Primeiro eu preciso entender se as empresas realmente elas verificam as redes sociais dos candidatos e também como que eu consigo medir quanto eu posso me expor ou não me expor, como que eu consigo administrar essa balança de não abrir mão daquilo que eu quero emitir opinião, ao mesmo tempo de eu não quero fechar uma porta de uma oportunidade futura. Bom, esse é um ponto delicado, até pro meu lado, mas sinceramente, sim, as empresas olham as redes sociais dos candidatos. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não. A gente dá uma olhada porque, às vezes, algumas opiniões que são emitidas contrastam muito com a filosofia e com os valores da empresa que eu comentei antes. Inclusive, eu estava no LinkedIn esses dias e eu vi um candidato que trabalhava para uma multinacional fazer um comentário homofóbico. E muitas outras pessoas da rede começaram a marcar a empresa que ele trabalhava, questionando a empresa se aquilo era um comportamento esperado de um candidato que trabalha lá. Então, assim, é claro que na tua rede social, tu tem a liberdade de expor a opinião que tu quiser. Mas é importante a gente perceber que a partir do momento que a gente trabalha para uma empresa e a gente coloca essa informação online, a nossa imagem e a imagem da empresa estão associadas. Então, se, nesse exemplo que eu trouxe, se é uma empresa que valoriza a diversidade, é uma empresa que apoia a causa LGBT, é uma empresa que prega esses valores de uma maneira ativa e tu não concorda com esses valores, então também cabe a reflexão. Será que esse é o melhor ambiente para eu trabalhar? Será que esse é o ambiente certo para mim? Sem entrar em juízo de valor, mas é importante que a gente faça essa reflexão. Então, assim, se tu olha a tua rede social e as opiniões que tu está emitindo são muito contrastantes com aquelas que tu acha que a empresa valoriza, então a gente já tem aí um sinal amarelo para a gente pensar se realmente esse é o ambiente certo para a gente ou não. Quanto a coisas mais gerais, que às vezes a gente encontra como fotos em balada, em festa, ou às vezes alguma coisa, alguma piada, alguma brincadeira que alguém posta na tua timeline, acho que os recrutadores hoje já estão ficando um pouco mais acostumados com isso e são um pouco mais flexíveis para entender que as pessoas têm uma vida fora do trabalho, que elas não precisam usar terno e gravata o dia todo. Isso também não exime o candidato de olhar sua rede social de uma maneira mais imparcial e pensar, beleza, se eu olhasse o perfil dessa pessoa sem eu conhecer ela, quais seriam as impressões que eu teria dessa pessoa? São mais positivas ou mais negativas? E a partir desse momento, tu tem 3 opções.
pode bloquear as tuas redes sociais e não deixar nenhuma pessoa que seja fora do teu círculo de amizades ter acesso. Tu pode deixar como tá e arcar com as consequências disso ou não. Ou tu pode começar a investir na tua imagem online. Então, de repente apagar alguns conteúdos, ou de repente começar a postar mais conteúdos ligados com a tua carreira, com a tua profissão, começar a fazer comentários mais positivos, compartilhar conhecimento. Fica livre para cada candidato tomar a decisão que seja adequada para ele. Mas é importante a gente dizer que, sim, as empresas cada vez mais olham as redes sociais e também julgam os candidatos com base nas impressões que elas tiram de lá. Acho que algo que está ligado a isso, a nossa preocupação universal, é quanto à roupa para ir na entrevista. Tem como se preparar para isso? Isso é uma boa pergunta. Acho que dentro daquela etapa lá de pesquisar sobre a empresa, isso é um dos elementos que a gente pode pensar, né? Como é o ambiente daquela empresa? Hoje em dia a gente está passando por um momento de transição onde as empresas estão ficando mais flexíveis em relação à sua vestimenta, né? O que é esperado dos funcionários. Eu acho que esse é o momento ideal para te ir lá nas redes sociais da empresa e tu fazer o processo inverso, então stalkear a empresa. Como os funcionários estão vestidos nas fotos de divulgação da empresa, ou nas fotos de eventos internos, ou nas fotos de premiação, enfim. Como os candidatos daquele ambiente estão vestidos. Eu diria que o ideal seria seguir aquele padrão de vestimento um pouquinho para mais, porque querendo ou não, tu também vai estar numa entrevista. Então, digamos assim, o pessoal geralmente vai de camiseta, calça jeans e tênis. Ok, é um ambiente informal. Beleza, eu posso vestir uma camisa, uma calça jeans e um sapato. Ou um sapatênis, alguma coisa assim. Então, definir qual é o estilo da empresa e dar um upgrade em relação a isso. Aí, as dicas de ouro, tá? E eu já passei por isso em algumas entrevistas. Cuidar com roupas muito apertadas, que quando tu senta, de repente um botão pode abrir. Se as suas roupas estão bem asseadas, se elas estão passadas, se elas estão realmente adequadas para aquele ambiente da empresa. E eu acho que aí, entrando um pouquinho mais, também cuidar com o perfume. Lembra que muito provavelmente tu vai estar numa sala fechada com uma outra pessoa durante 1 hora. Então, os odores e os detalhes são muito importantes. Não que isso vá definir o resultado final da entrevista, mas eu gosto de pensar no processo seletivo como um jogo. Quanto mais pontos tu somar até o final, maiores são as tuas chances de ser contratado. Ótimo, acho que a gente pode começar a caminhar para o final do podcast. Eu quero trazer um tópico especial, na verdade. Eu vejo que muita gente conversa sobre o dia da entrevista, mas eu quero conversar também como a gente se prepara pensando no dia anterior. Existe alguma coisa que a gente possa fazer no dia anterior para que a gente consiga melhorar o nosso desempenho? Bom, vou dar uma dica talvez não ortodoxa nesse caso. Eu acho que esse é o mesmo conselho que todo mundo pode usar, na verdade, antes de fazer qualquer atividade que seja estressante, seja uma entrevista, uma prova, um teste para tirar tua carteira de motorista. O ideal é tirar o foco da atividade que te gera estresse. Se tu ficar muito noiado ou muito focado naquela coisa que tá te gerando estresse, tu não vai conseguir relaxar e não vai conseguir descansar, não vai conseguir dormir antes de fazer a entrevista. O resultado disso, a tua performance vai ser muito inferior no dia seguinte. Então, assim, tenta fazer todo esse processo de preparação que eu disse com mais antecedência. E deixa o dia anterior à entrevista, ou de repente a noite anterior à entrevista, para fazer uma atividade um pouco mais leve. Para sair de repente com a tua família, com os teus amigos, para assistir um filme que tu gosta. Realmente tirar o teu cérebro um pouco daquilo. Isso vai fazer também com que as tuas ideias deem uma refrescada, uma areada. E quando o teu foco voltar para aquela atividade, tu vai ter talvez outras perspectivas, ou vai estar um pouco mais descansado em relação àquilo. Então a dica de ouro é: não fica muito preocupado no dia anterior, não fica excessivamente preocupado. Um pouco de preocupação é normal, a gente já falou sobre nervosismo, mas não foca nisso, porque isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar.
Excelente, Newton. Muito obrigado pelo teu tempo mais uma vez. Acho que foi um excelente papo que a gente teve aqui hoje. A gente conseguiu debater sobre diversas coisas. Como se preparar para uma entrevista, a gente consegue ver que existe realmente uma preparação para isso, que não é realmente a gente chegar lá na entrevista e simplesmente desandar a falar. Meu muito obrigado. Eu vou abrir para que tu se despeça do pessoal, pode ser? Sim, com certeza. Eu realmente espero que as pessoas consigam se preparar melhor. Lembrando que sorte é igual oportunidade mais preparação. Então, quanto mais bem preparados vocês estiverem para o momento que a oportunidade certa aparecer, maiores são as chances de vocês conseguirem ela. Até mais, e caso vocês tenham alguma dúvida, procurem a gente nas redes sociais. Então, alguns recadinhos finais. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviar um e-mail para contato@supernovacambio.com. A gente também está disponível no Instagram, no supernova.cambio, no Facebook, facebook.com/supernova-câmbio. A gente está à disposição de todos vocês. Lembrando, a gente disponibilizou um e-book gratuito sobre currículo. Caso vocês tenham alguma dificuldade, é só entrar em contato com a gente que a gente manda o link para vocês baixarem. E semana que vem a gente está de volta no nosso podcast Recruta, falando sobre o que é carreira. Até mais, pessoal. Tchau.